Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto nesta nossa aula interativa e destrinchar, passo a passo, uma daquelas situações em que a teoria do direito processual civil esbarra de frente com o direito tributário na prática. É o clássico problema de saber o momento exato de pagar a conta do imposto, e entender isso muda completamente o jogo. Nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, o caso prático. Depois, a lógica do arrolamento. Em seguida, a resposta correta. E, por fim, a análise das alternativas. Seção 1. O caso prático. A situação descrita é a seguinte. Temos o espólio de João passando por um arrolamento sumário conduzido de forma totalmente amigável pelos filhos. Tudo certo, herdeiros capazes, acordo feito, valores dos imóveis já avaliados. Mas aí, o que acontece? O juiz simplesmente paralisa o processo. Ele condiciona a homologação dessa partilha ao recolhimento prévio e integral do imposto de herança, o famoso ITCMD. E a grande pergunta que fica no ar é: o magistrado tem amparo legal para exigir isso agora? Seção 2. A lógica do arrolamento. Bom, para desatar esse nó, a gente precisa entender o coração do arrolamento sumário, lá no artigo 659 do Código de Processo Civil. Pensa nele como uma verdadeira via expressa judiciária. A ideia do legislador foi genial. Se todo mundo é maior, capaz e está em pleno acordo, não tem motivo para a justiça ficar burocratizando. Então, para garantir essa agilidade toda, a lei teve que mudar radicalmente a linha do tempo de quando o Estado cobra o imposto. E exatamente aqui que mora a grande pegadinha da nossa análise. Olha só esse contraste. O Código de Processo Civil, no artigo 662, pegou o ITCMD e jogou a verificação dele lá para frente. Só vai ser checado depois que o juiz já homologou tudo. Por outro lado, para proteger os cofres públicos contra as dívidas que o falecido deixou em vida, o artigo 192 do Código Tributário Nacional avisa que outros tributos, tipo um IPTU atrasado, um imposto de renda, esses sim precisam ser quitados antes da sentença. Ou seja, a gente está lidando com impostos diferentes, cobrados em momentos totalmente diferentes. Vendo esse fluxo cronológico na tela, a engrenagem faz todo sentido. Passo 1, partilha amigável. Passo 2, homologação de plano pelo juiz. Passo 3, expedição do formal. E apenas no quarto e último passo, a Fazenda Pública é intimada para correr atrás do ITCMD de forma administrativa. E um detalhe importantíssimo, isso não é só teoria, tá? O próprio Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo e pacificou esse exato roteiro vinculante lá no tema 1074. Seção 3. A resposta correta. Com essa linha do tempo fresquinha na memória, fica evidente que o gabarito oficial só poderia ser a alternativa C. Ela crava perfeitamente que a homologação da partilha e a expedição do formal não se subordinam ao recolhimento prévio do ITCMD. Mas, ao mesmo tempo, lembra daquela regra de ouro. Exige-se sim a comprovação do pagamento dos outros tributos sobre os bens do espólio. É o casamento perfeito entre a celeridade que o CPC exige para a herança e o rigor que o CTN cobra para as dívidas antigas. Na mosca. Seção 4. Análise das alternativas. Agora vamos dissecar e eliminar as opções erradas uma por uma, para não restar nenhuma dúvida. A alternativa A tenta criar uma falsa dependência. Ela fala que o pagamento só é dispensado se houver uma isenção administrativa. Errado. A dispensa desse pagamento prévio é a regra geral do rito para qualquer arrolamento sumário, independentemente de existir isenção ou não. A lei simplesmente cortou essa exigência antes da homologação. Ponto final. Já a alternativa B vai totalmente contra o texto expresso da lei. Ela diz que apresentar a guia do ITCMD é obrigatório para o juiz homologar a partilha. De jeito nenhum. Como a gente acabou de ver, o juiz aprova tudo de plano. A burocracia da guia do imposto fica para um momento estritamente posterior à decisão dele. A alternativa D, por sua vez, inverte completamente a lógica da coisa. Sugerir que a incidência do ITCMD tem que ser apurada pelo juízo, com direito a contraditório e oitiva da Fazenda Pública antes da homologação, isso destruiria o próprio conceito de via expressa judiciária. A lei é claríssima ao afirmar que não serão apreciadas questões de imposto de transmissão nesse momento do rito sumário. E, finalmente, na alternativa E, a armadilha fatal está escondida em uma única palavra: simultânea. A questão fala que a homologação é permitida se comprovarem ao mesmo tempo o ITCMD e os demais tributos. Não tem nada de simultâneo aqui. Os impostos regulares do espólio, como o IPTU, vêm antes, e o ITCMD fica deliberadamente para depois. São tempos diferentes. Deixando essa análise técnica um pouco de lado, fica no ar uma reflexão mais profunda. A gente percebe que o legislador escolheu facilitar a vida de quem entra em consenso, modernizando e muito o processo civil.
Mas será que priorizar essa velocidade toda, deixando para cobrar o imposto de herança só depois que os bens já foram divididos judicialmente, beneficia de verdade o sistema de justiça de forma geral ou acaba criando um risco gigante de inadimplência para os cofres públicos? É um baita debate para se pensar. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima análise.